Olá, pessoal. Esse vídeo conclui a nossa aula de instalações prediais de água fria. Nesse vídeo, nós vamos entender um pouco melhor como fazer a verificação das pressões nos pontos de consumo. Por que isso é importante? Primeiro, porque isso valida o nosso pré-dimensionamento. Então, nós vamos saber se o nosso pré-dimensionamento foi feito de maneira adequada. Se ele não foi feito, nós vamos ver como arrumar. Há duas possibilidades principais. E vamos fazer umas breves discussões para encerrar esse conteúdo, ok? Então vamos lá. Nós paramos no último vídeo fazendo pré-dimensionamento. E eu falei um pouco sobre a questão de pressão. A norma fala em duas pressões do sistema. A pressão estática, ou seja, quando todos os pontos de consumo estão fechados. A norma fala o seguinte: em qualquer ponto não pode passar de 40 metros. Não pode passar de 40 metros por hora. Ah, mas eu estou projetando um prédio muito alto, uma edificação muito alta. O que eu faço? Podem procurar depois, mas quando eu tenho edificações muito altas, eu preciso instalar válvulas redutoras de pressão. Nós não vamos entrar nesse conteúdo aqui nesse curso, lembrando que esse curso é bastante curto, são 4 semanas de aula, nós vamos ver o principal das instalações prediais. Mas quando você faz edificações muito altas, você precisa colocar válvulas redutoras de pressão. E a norma fala em pressão dinâmica, é a outra pressão que a norma fala. Isso é quando o sistema está funcionando. Quando o sistema está funcionando, a pressão começa a cair, porque eu tenho perda de carga, certo? E aí a norma fala que o mínimo que tem que ter em todos os pontos é meio metro de coluna d'água. Por quê? Caso eu baixe a pressão do sistema à pressão atmosférica ou ainda mais, eu começo a ter sucção de ar para dentro do sistema e isso é muito ruim, porque eu posso prejudicar toda a instalação, tá? Então eu preciso ter uma pressão mínima de meio metro de coluna d'água. Agora, muitas vezes eu não consigo isso, e aí nós temos o aparelho que é o inverso, né, da válvula redutora de pressão, que são os pressurizadores. Isso dá pressão no sistema. Hoje, por exemplo, tem chuveiros que são vendidos com pressurizador para dar uma pressão e um conforto maior no banho, por exemplo, tá? Então nós vamos ver como verificar essas pressões. Vamos lá. Nós paramos na aula passada exatamente nesse projetinho bastante simples de uma residência, né? Olha, aqui foram algumas medidas, eu vou colocar aqui, ok? Ah, essa primeira medida aqui vai ser 1,5 metro, aqui 1 metro e 1 metro, e todos esses aqui de altura 30 centímetros, ok? Só para a gente guardar aqui. Nós vimos na aula passada como atribuir os pesos. Vamos atribuir de novo, só para a gente ter esses pesos. E eu vou também dividir em trechos aqui. Olha, esse aqui já tem nome, é o G. Eu vou chamar esse ponto aqui de A, esse de B. Vamos ignorar essa nomenclatura, ok? Vamos deixar a nossa nomenclatura. B, C, D, E, e aí vamos chamar aqui de reservatório. Então, e aí vamos chamar aqui de reservatório. Então nós temos o trecho GA, AB, BC, aqui CH, CCH, e temos que chamar todos esses outros aqui, né? Paramos em, podemos chamar aqui de TQ, aqui de T, aqui nós chamamos de DC, certo? Ah, e aqui podemos chamar de VS. Então nós temos os trechos RVS, que alimenta a bacia sanitária, RE, EDC, aqui é o lavatório, DC aqui embaixo, perdão. Aqui é o lavatório, LV. EDDLV, lavatório, LV. EDDLV, DC, CCH, CBBT, BAATQ, AG.
Então nós temos todos esses trechos que nós dimensionamos. Nós dissemos que íamos considerar todos esses aqui com 25 milímetros e esse aqui com 40 milímetros. Para a gente calcular a perda de carga, nós vamos precisar, basicamente, para a gente calcular as pressões disponíveis, vamos precisar basicamente preencher essa tabela. Cada linha vai ser um trecho. Então vamos começar aqui, ó. Vou começar de trás para frente, ok? Primeiro trecho, GA. Então, tenho aqui o trecho, eu vou A, G. Depois eu tenho o trecho B, A. Depois eu tenho o trecho B, TQ. Depois eu tenho o trecho, olha, estou aqui, AG, ATQ. Então aqui é ATQ, perdão. Deixa eu fazer isso certinho para a gente não se confundir. Então eu tenho o trecho AG, AG, ATQ. ATQ. Depois eu tenho o trecho B, A e o trecho B, T. Lembrando que o trecho BT é esse trechinho que sai do ponto B e alimenta a torneira, ok? Depois nós temos o trecho CB, depois C, chuveiro. Então nós estamos aqui, né? C, chuveiro. Esse ponto aqui nós chamamos de D. Então tem o ponto D, C, o ponto D, lavatório. Depois eu venho para cá, ponto D, ducha higiênica, a gente chamou de DC, e finalmente o R, E, ok? E ainda tenho o R, vaso sanitário, ok? Então esses são os trechos que eu tenho. Diâmetro nominal de todos eles, 25 milímetros, né? Menos esse do reservatório bacia sanitária, que é 40 milímetros. Então, preencho aqui com todos os ah, diâmetros nominais. Nós vimos lá naquela aula passada a relação entre diâmetro nominal e o diâmetro interno. Se vocês não se lembram, eu vou pegar aqui para a gente. Olha, nós vimos, cadê ele? O slide está aqui. Diâmetro nominal, diâmetro interno. 25 vai ter um diâmetro interno de 21,4. Então a gente vem aqui, já sabe que é 21,4. Isso aqui em milímetros, né? Milímetros. E o de 40 vai ter um diâmetro interno de 35,2. 35,2. Agora eu preciso calcular a vazão que passa por cada trecho. Como é que eu calculo a vazão? Nós vamos calcular a vazão usando aquela equaçãozinha. 0,3 raiz da soma dos pesos. Ou seja, eu já sei qual é o peso que tem cada trecho, posso calcular a minha vazão. Poderia colocar aqui uma outra coluna com a soma dos pesos. Olha, na torneira de jardim, lembrando, né, torneira de jardim 0,4. Então o peso AG é 0,4. Qual que vai ser a vazão que passa por aí em litros por segundo? 1,90. 0,190 litros por segundo. No ATQ, aqui vai ser a vazão do tanque. Do tanque, o peso é 0,7. Então eu sei que esse peso aqui é 0,7. Para eu calcular o peso, a vazão vai ser raiz de 0,7 vezes 0,3. 0,251. Esse trecho BA é a soma dos dois, né? 1,1. Então vai ser raiz de 1,1. 1,1 é a soma dos pesos, hein? Então raiz de 1,1 vezes 0,3. Vazão aqui 0,315. Então, agora pia. Qual que é o peso da pia? 0,7. Então, aqui, pia. Qual que é o peso da pia? 0,7. Então, aqui também tem um peso de 0,7. Então, a vazão que passa nesse trecho aqui, BTQ, BT,
vai ser o mesmo de o ATQ, que é 0,7. Vai ser raiz de 0,7 vezes 0,3. Então, 0,251. Depois, do trecho CB, o peso aqui vai ser 1,8, que é a soma de todos os pesos que já foram atendidos, né? Então, a vazão vai ser raiz de 1,8 vezes 0,3. Então, 0,402. Lembrando que essa vazão está em litros por segundo, hein, gente? Finalmente, CCH, chuveiro. Qual que é o peso do chuveiro? Nós vimos aqui em cima, 0,1 nós utilizamos. Então, qual que é o peso do chuveiro? Nós vimos aqui em cima, 0,1 nós utilizamos. Então, peso do chuveiro, 0,1. Raiz de 0,1 vezes 0,3. Então, vazão, 0,095. Ok? Trecho DC. Olha, aqui a gente pode até fazer equação da continuidade, né? Olha, trecho DC tem que alimentar o chuveiro e todo mundo que ficou para cá. Então, vai ser a soma desses dois aqui, né? Então, 0,095 mais 0,402. 0,497. Ok? DL, alimentando o lavatório. Qual que é o peso do lavatório? 0,3. Então, a vazão vai ser raiz de 0,3 vezes 0,3. 0,164. ED, posso usar a equação da continuidade. Esse trecho aqui tem que alimentar o lavatório e todo mundo que está para cá. Então, posso somar as duas vazões ali. 0,164 mais 0,497. Então, isso aqui vai dar 0,661. E D já foi. Alimentar a ducha higiênica. Ducha higiênica a gente usou o do bidê, que é 0,1. Então, raiz de 0,1 vezes 0,3. 0,095. E finalmente, o trecho que sai do reservatório e vai até os meus pontos de consumo, eu vou ter 0,661 mais 0,095. Então, 0,756. E o que alimenta a válvula de descarga, então vai ser raiz de 32 vezes 0,3. 1,6097. Vejam que aqui já é interessante a gente notar que a válvula de descarga tem realmente um consumo de água muito maior do que todo o resto do sistema, né? Isso é importante. Vamos fazer os comprimentos agora. Agora é comprimento real, né? Olha, o trecho AG, a gente adotou isso aqui como 1 metro e a altura de 30 centímetros. Então, eu tenho 1,3 metros. Trecho ATQ, 0,3. Está aqui no projetinho, né? 0,3. Foi a nossa altura que nós adotamos. Depois, BA, 1 metro. BTQ, BT, torneira, 0,3. CB, vamos olhar no projeto, ó, 0,8 mais 1,5, 2,3. Depois, CCH, eu tenho 1,2 mais 0,3, 1,5. Ah, e mais 0,8 aqui embaixo, perdão. Então também é 2,3. 2,3. Trecho DC, 1 metro. Trecho DLV, 0,3. Trecho ED, meio metro. Trecho D, ducha higiênica. Aqui vai ser 0,3. Depois mais meio metro. Aí a gente tem esse trecho todo, ó, meio metro, mais 2,5, mais meio. Então vai ser 3,5.
Então vejam só, aqui é interessante que a gente já começa a ter ideia do quantitativo. Quantos metros de tubulação de 25 milímetros eu preciso? A soma de todas essas tubulações. Então isso aqui já ajuda a fazer o memorial descritivo e orçamento, tá? E de 40 milímetros? Vai ser essa distância, meio mais 2,5, então meio mais 2,5, 3 metros, ok? Agora nós vamos falar de uma coisa que é importante, que é aquela ideia do comprimento equivalente das peças. Olha, para cada trecho eu preciso saber que peça que eu tenho. Então, para o trecho, vamos lá, ó. Trecho AG eu tenho, estou olhando aqui para 25 milímetros, que é o meu diâmetro. Eu tenho um joelho de 90 mais outro joelho de 90. Então, tenho dois joelhos de 90. Cada joelho gasta 1,2, então 2 vezes 1,2, 2,4. Já posso colocar aqui na minha tabela. 2,4. Depois aqui, no trecho BTQ, eu tenho um T saída lateral. Então tem um T saída lateral. Veja só, o T tá assim, né? Ó. Então esse aqui é o meu T, ok? Ele alimenta tanto o ponto A quanto o tanque. Então é um T saída lateral. Perdão, saída bilateral, porque sai dos dois lados, ok? Saída bilateral. Então nós temos 2,4 mais um joelho de bilateral. Então nós temos 2,4 mais um joelho de 90. 2,4 mais 1,2. Então o trecho ATQ vai ser 3,6. 3,6. Vejam que o comprimento equivalente ele é mais importante do que o comprimento real das tubulações, né? Isso é muito interessante. Pois vamos lá, o trecho agora AB, não vou considerar nenhum, porque eu vou considerar já aqui no meu trecho BT. Trecho BT, então trecho BA é zero, trecho BT eu tenho um T saída lateral mais um joelho, igualzinho o trecho ATQ, então 3,6. Depois no trecho CB eu tenho aqui o meu joelho 90 graus, que a gente já viu que é 1,2. Então tem um T bilateral, isso aqui vai dar 2,4. Tenho um registro aqui de gaveta, aquele registro que a gente vai girando para abrir, um registro de gaveta 0,2. E ainda tenho um cotovelo 1,2. Eu recomendo vocês fazerem exatamente o que eu estou fazendo à parte, numa folha à parte, numa planilha à parte, porque assim você também tem o quantitativo das conexões, ok? Não tem só o comprimento equivalente, mas vai ter o quantitativo das conexões. Vale muito a pena já fazer isso de uma única vez. Então tem aqui 2,4 mais 0,2, 2,6 mais 1,2, 3,8. Então aqui eu posso pôr 3,8. Trecho trecho, DC, não vou considerar nada, trecho, DC, não vou considerar nada, porque eu já vou considerar as peças aqui no trecho DLV. DLV eu tenho saída lateral, T saída lateral, mais o cotovelo, 3,6. Depois eu tenho aqui nada, mais outro, saída lateral e cotovelo, 3,6. 3,8, perdão, aqui é zero, aqui é 3,6, aqui é 3,6, aqui é zero também. Deixa eu arrumar essa tabela, perdão, pessoal. É, fiz o chuveiro, ok? Fiz o chuveiro. DC não considerei nada. DLV, T saída lateral, bilateral e cotovelo, 3,6. ED também não tenho nada. E ducha higiênica, 3,6, porque eu também tenho um T saída bilateral e o cotovelo. E finalmente, no trecho reservatório
reservatório ponto E, eu vou ter, olha só, a saída da canalização, perdão, a entrada da canalização aqui a gente considera de borda, porque é a forma de encaixe. Vejam que eu tenho um registro de globo aqui, então tenho um registro de globo aberto. Vamos lá, ó, vou fazer aqui do lado. Reservatório.e, eu tenho entrada 1 mais o registro de globo 11,4 e 2 joelhos, então mais 2,4, 14,4. Tá vendo como é muito importante considerar as conexões em sistemas prediais? Olha só, uma tubulação que tinha comprimento real de 3,5, ela tem um comprimento equivalente, ou seja, a perda nas peças de 14,4 metros. Isso é muito importante. Comprimento total é só a gente somar as duas colunas. Então aqui eu tenho 2,4 mais 1,3, 2,4 mais 1,3, 3,7, 3,9, 1 metro, 3,9, 3,6, 3,5, 2,3 mais 3,8, 2,3 mais 3,8, 6,1, 1, 3,9, 0,5, 3,9, 17,9. Eu esqueci da válvula de descarga, que nós temos também a entrada, perdão, aqui, a entrada. Agora para a válvula, para essa tubulação da válvula de descarga, eu tenho a entrada, que é 1. Ah, perdão, agora nós estamos aqui no 40 milímetros, né? Então, a minha entrada vai ser 0,6, então 0,6. O registro 22, então tem já 22,6. Eu tenho aqui um T de passagem direta, porque esse aqui é só um suspiro, não tem um T de passagem direta. T de passagem direta, 2,6 mais 1,5, então tinha 22,6, 23,6, 24,1. Tenho o meu joelho aqui embaixo de 90 graus, 24,1, 26,1. Então aqui eu tenho 26,1, totalizando 29,1. Então esse é o meu comprimento total. Por que eu preciso do comprimento total? Agora nós vamos calcular efetivamente a perda de carga. Vamos usar a equação de Fairweisel para PVC, que é a tubulação que nós estamos utilizando, tá? Lembrando, J é igual a ΔH sobre L. Então, ΔH é igual a J vezes L. Por isso que a gente precisava do comprimento total aqui, ok? Vamos calcular o J dessas tubulações, ó. Vamos vir aqui. Eu vou dividir essa coluna em dois. Uma vai ficar o J e a outra a perda total. O J é a perda unitária, eu calculo com essa equação. Lembrando aqui, né? Vazão em metros cúbicos por segundo, diâmetro em metros, tá? Então, é a perda unitária, eu calculo com essa equação. Lembrando aqui, né? Vazão em metros cúbicos por segundo, diâmetro em metros, tá? Então, vamos lá na nossa tabela, eu vou fazer 0,00089695 vezes a vazão. Ó, a vazão aqui está em litros por segundo. Então, vai ser, para passar para metros cúbicos por segundo, dividido por 1.000. Então, vai ser 0,190 dividido por 1.000 elevado a 1,75. Ok? Dividido por o diâmetro. Também está em milímetros, tem que passar para metros, dividido por 1.000. 21,4 dividido por 1.000 elevado a 4,75. Então, o J desse trecho AG é 0,023. A perda de carga vai ser o comprimento total vezes esse número. Então, vezes 3,7, 0,085. Ok? Trecho ATQ, mesma coisa, gente, agora. Vamos lá.
Vou fazer aqui, ó, ponto. É só aplicar na fórmula, né? Então, 0,00086695 vezes a vazão em metros cúbicos. Então, vai ser ponto 251 dividido por 1.000 elevado a 1,75. E isso dividido por 21,4 dividido por 1.000. Por que dividido por 1.000? Porque eu estou passando milímetros para metros, tá? Elevado a 4,75. Então, isso aqui deu 0,037. A perda de carga total vai ser isso vezes 3,9. Então, zero coisa, né? 0,00086695 vezes ponto zero, perdão, ponto 315 dividido por 1.000 elevado a 1,75 dividido por 21,4 dividido por 1.000 elevado a 4,75. 0,055. E a perda de carga total é isso vezes o comprimento total. 0,055. Eu vou usar agora do artifício aqui das nossas aulas virtuais e vou preencher essa tabela, tá? Então daqui a pouco eu volto com a tabela preenchida. Pessoal, então a gente volta, né? Acabei de calcular toda essa tabela, vocês precisam fazer isso para o projeto de vocês também. E eu recomendo que vocês façam também nesse exercício, ok? Então veja só, calculei todas as perdas em todos os trechos. Agora nós vamos calcular a pressão disponível no fim de cada trecho, tá? Nós vamos considerar a pior hipótese sempre, que é quando o reservatório está vazio, ok? Então não tem água, é como se não tivesse água, tivesse muito pouca água no reservatório, para a gente calcular a pressão disponível, tá? Olha, quando eu desço, eu ganho pressão, ok? Então, se eu saio desse ponto aqui do reservatório e desço 2,5 metros, a pressão aqui nesse joelho vai ser exatamente 2,5 metros, ok? Olha, mas eu tenho ainda esse trecho aqui de baixo. Nós vamos considerar que essa altura aqui de baixo é num total, de. Então, esse ponto aqui em cima é 3 metros, desci. E aqui vai ser o meu zero, é, pressão zero, né? Então desci 2,5, tenho aqui 2,5 metros de coluna d'água, tá? Aqui ando na horizontal, não ganho nada. Então nesse ponto aqui eu teria 2,5 metros se eu não tivesse perda. Mas como eu tenho perda, a pressão aqui não vai ser 2,5 metros, vai ser menos. Quanto que eu perdi nesse trecho? Quanto eu perdi no trecho RE? Perdi 4,57 metros. Significa que eu vou chegar aqui com uma pressão negativa. Vai ser 2,5 menos 4,57. Opa, cheguei com menos 2 metros. Esse trecho já está mal dimensionado. Eu vou precisar trocar o diâmetro desse trecho. Eu vou aumentar, vamos supor, para 25. Vamos colocar, tá? 30 milímetros esse trecho aqui. 30 milímetros vai ter um valor total, um valor de diâmetro interno de quanto? 30 milímetros, 32 milímetros aqui, eu vou ter 27,8. Então, 32 é o diâmetro nominal, 27,8 é o interno. Agora eu vou recalcular essa perda aqui, ó. Vamos ver quanto é que vai dar. Olha, vai ser 0,756, que é a vazão. Vamos fazer igual essa equação, né? 0,008695 vezes a vazão em metros cúbicos por segundo. Então vai ser 0,756 dividido por 1.000 elevado a 1,75 dividido pelo diâmetro interno, 27,8 em metros, né? Então dividido por 1.000 elevado a 4,75. Agora, esse valor aqui eu vou colocar aqui embaixo, ó. Vai ser 0,074. E a perda total vai ser isso vezes 17,9. 1,31. Então, 1,31. Ok? Então, a minha pressão aqui vai ser 2,5 menos 1,31. Então, eu tenho 1,31.
18. A pressão mínima nesse ponto, como não é um ponto de utilização, precisa ser 0,5. 0,5 é menor que 1,18? É, então tá ok. Agora vamos para o ponto D. Aqui tenho pressão de 1,18. Eu perdi no EDC, né? Perdão, EDC, eu perdi 0,026. Então vai ser 1,18 menos 0,026. 1,15. 1,15. Na ducha higiênica, eu precisava ter uma pressão mínima de quanto? Aquecedor, bebedouro, chuveiro, torneira. Vamos considerar como uma torneira. Então, meio metro. 0,15 é menor que meio metro? É, então tá certo. Agora a gente vai para o ponto para o ponto D. Eu perdi entre E e D eu perdi 0,121. Vejam, eu não vou usar essa pressão do DC, daqui da saída do higiênica, eu tenho que usar a pressão do ponto E, que é 1,18, tá? Então, 1,18 menos 0,121. Então, eu tenho aqui 1,059. É menor que 0,5? Então, tá ok. Lavatório, a gente considera como uma torneira, vamos calcular a pressão ali. 1,05, uma torneira, vamos calcular a pressão ali. 1,059 menos 0,069. 0,99. Menor que 0,5? É, estou usando aqui a torneira, né? Então, 0,5. Agora eu vou calcular a pressão no ponto C. Então, pressão no ponto D, 1,059 menos o que eu perdi nesse trecho. 0,123. 0,936. Menor que 0,5? Maior que 0,5? É, então tá ok. Agora eu vou para o chuveiro. Lá no chuveiro vai ser 0,936 menos 0,936 menos 0,04. Então, 0,896. Chuveiro, diâmetro nominal de 20. Não é isso? Ah, a gente usou 25. Precisava ter 1 metro. Opa, não deu 1 metro. O que eu faço se não deu 1 metro? Preciso voltar e aumentar ainda mais esse diâmetro aqui. Preciso passar ele para 40 milímetros. E aí refaço todo o cálculo. Eu não vou refazer aqui porque a gente não vai ter tempo, essa aula já está ficando longa, mas o correto então é a gente refazer todo o cálculo até garantir que a nossa tubulação atenda esses parâmetros. Tem um problema aqui que é muito sério, que é o seguinte: a gente só está mexendo na, no diâmetro das tubulações, mas uma outra possibilidade seria subir o reservatório, colocar ele mais alto. Então, aí fica a critério do projetista se ele vai aumentar o diâmetro e tornar o projeto um pouco mais caro em termos de material, ou se ele vai subir o nível ou se ele vai subir o nível do reservatório. Por que se eu subo o nível do reservatório? Imagina que eu coloco ele agora numa cota de 3 metros, então subir ele meio metro aqui, eu ganho meio metro em todas esses pontos. E aí eu fico mais tranquilo. Né? Vamos supor, se eu tivesse subido o reservatório meio metro, essa pressão ia ser 1, aqui, ganhei meio metro em tudo, né? Então isso aqui fica 1,68, aqui 1,65, 1,559, 1,499, 1,493, 1,396. Tá vendo? Eu começo a atender com tranquilidade o meu projeto. Então fica a critério do projetista redimensionar ou subir o reservatório. Até quanto eu posso subir esse reservatório? Um valor normal. Você não vai colocar esse reservatório lá em cima com 10 metros para poder valor normal. Você não vai colocar esse reservatório lá em cima com 10 metros para poder atender o seu sistema. Você tem que redimensionar o sistema. Então fica uma questão aí de lógica de projeto, ok? Então vejam só, nós finalizamos essa parte de água fria, verificando e dimensionando o nosso sistema através das perdas de carga, tá bem? Na próxima aula nós vamos começar o projeto de água quente. Até lá, pessoal!